A tradição jurídica chinesa e do Extremo Oriente continua sendo uma das maiores forças normativas do planeta. Ela impacta cerca de 1,6 bilhão de pessoas e está presente em 7 países e regiões. Ela regula em torno de 19 trilhões de dólares na economia, que dá 18% do PIB mundial. China, Vietnã, Taiwan, Hong Kong e outros espaços também orbitam nessa tradição jurídica. Mostram que esse universo normativo segue central na vida econômica e política global. Falar dessa tradição não é olhar para Confúcio ou para o Código Tang como se fossem apenas capítulos da história. É olhar para uma matriz viva que ainda organiza a relação entre ordem, hierarquia, Estado, família, disciplina social e o desenvolvimento econômico em uma das regiões mais decisivas e ricas do mundo contemporâneo. Então, se você quer entender melhor como funciona o direito na China, no Japão, no Vietnã, em Taiwan, na Coreia e nesses outros países, segue comigo no nosso vídeo. Existe uma forma de direito em que o conflito não é o ponto de partida. Existe uma tradição em que a melhor decisão é muitas vezes aquela que evita que o caso chegue ao tribunal. Existe um sistema em que o juiz não ocupa o centro da vida jurídica. Na tradição jurídica chinesa, o direito não começa na sentença. Ele começa antes, na relação, na posição, na responsabilidade, sobretudo na avaliação prévia da ação. Quem primeiro exerce o direito nesse contexto não é o juiz, é o advogado. E ele, quem decide se o conflito deve existir juridicamente. É o advogado quem filtra, traduz, ajusta, mede o risco, avalia a viabilidade, muitas vezes encerra a disputa antes mesmo que ela se torne pública. O juiz aparece depois, não como origem do direito, ou como aquele juiz neutro, mas como uma instância residual, secundária, acionada somente quando as outras formas mais importantes falharam. Compreender isso exige entrar em uma tradição milenar, estruturada por 3 correntes de tensão permanente: o confucionismo, o legalismo e o taoísmo. Na tradição jurídica chinesa, a sociedade é pensada como um sistema que tende à harmonia. O conflito não é celebrado como expressão de direitos individuais. Ele é percebido como um sinal de ruptura. Quando uma disputa chega ao tribunal, isso indica que alguma coisa anterior falhou drasticamente. A família não resolveu, a hierarquia não funcionou, a mediação não ocorreu direito, a conduta adequada não foi observada. É por isso que o direito não é, em primeiro lugar, um instrumento de combate que precisa declarar um vencedor e um perdedor, mas sim um mecanismo de restauração da harmonia. E antes da restauração formal dessa harmonia, há sempre uma etapa anterior, a decisão de transformar ou não aquilo em conflito em questão jurídica. E essa decisão passa necessariamente pelo advogado. Bom, e você que está gostando do vídeo, deixa eu deixar uma dica aqui. Tem um QR Code para você acessar o meu site, coetes.me, e lá tem várias novidades, vários livros que eu tenho escrito, outros vídeos interessantes e outras atividades de conteúdo que eu venho produzindo. Então, se você já se inscreveu no canal e quer se aprofundar um pouco mais em algum conteúdo de gestão, de tecnologia ou de filosofia que eu tenho produzido, passa aí, escaneia esse QR Code, passa aí o seu celular e acessa o meu site lá que tem muita novidade. Beleza? O advogado avalia. Há base suficiente para entrar nisso? Não tem caminho para compor isso sem entrar na justiça? Existe um risco reputacional para o meu cliente? Essa ruptura é irreversível mesmo ou podemos restabelecer isso na conversa? Existe mesmo uma necessidade de intervenção do Estado aqui? E essa filtragem é central. O direito já está sendo ali exercido. O confucionismo organiza o direito a partir de relações. A sociedade não é composta por indivíduos isolados,
mas por posições vinculadas. 5 relações estruturam essa ordem que Confúcio defendia: a de governante e súdito, de pai e filho, de marido e esposa, de irmão mais velho e irmão mais novo e de amigo com amigo. Então essas são as 5 relações mais importantes para Confúcio. Cada relação contém deveres específicos. A ordem não é uniforme, ela é situada. O governante deve conduzir o governo com virtude. O súdito deve lealdade à autoridade legítima. O pai deve cuidado. O filho deve respeito e continuidade. O irmão mais velho orienta. O mais novo aprende e respeita. Enquanto o amigo não é apenas um igual, é alguém que a gente compartilha confiança e responsabilidade. Aqui o direito não começa com o que posso exigir, começa com o que eu devo fazer nessa posição que eu estou. O confucionismo se sustenta em 4 conceitos fundamentais. O li é a forma correta de agir. Não é a lei escrita, mas a norma vivida. Organiza o comportamento, a linguagem, o gesto, a posição e o respeito. O li evita o conflito antes que ele exista. O ren é a humanidade, benevolência, disposição de cuidado. Sem o ren, o li vira só um formalismo vazio. O i é retidão. O i é a capacidade de agir corretamente conforme a situação, não apenas conforme a regra. E o zeng ming é a retificação dos nomes. Cada pessoa deve agir de acordo com o papel que ocupa. Quando o governante não age como governante, quando o pai não age como pai, quando o juiz não age como juiz, então a ordem se rompe. O problema jurídico, então, não é apenas técnico, é uma crise de correspondência entre o nome e a conduta. A tradição chinesa não permanece apenas no plano moral, ela surge de uma tensão inevitável. Essa tensão atravessa toda a história jurídica chinesa. O legalismo organiza o direito como um sistema estatal. Muito antes de qualquer estrutura moderna, o direito chinês já formulava uma arquitetura completa. Fa, a lei, clara, pública, aplicada com sanção. Shu é a técnica de governo, controle administrativo, fiscalização, gestão. Shi, o poder da posição, a autoridade. A autoridade não depende da virtude pessoal, mas do cargo ocupado. E esse sistema, é milenar. É anterior a qualquer partido contemporâneo. A sua lógica é simples: não confiar na moral como base da ordem. A sociedade precisa de previsibilidade. E previsibilidade exige norma. É aí que o confucionismo e o legalismo se chocam. Se o confucionismo aposta na formação do caráter, o legalismo aposta na estrutura de poder. E essa matriz permanece viva na organização estatal chinesa hoje. A contemporaneidade vem de milênios. E aí entra o terceiro eixo, que é o taoísmo. E ele pergunta assim, até que ponto o excesso de norma destrói a própria ordem que pretende proteger? O conceito central do taoísmo é o Tao, ou seja, o caminho. O Tao, ele não é criado, ele é reconhecido. E o papel decisivo é o Wu Wei, que significa não agir. Mas o Wu Wei não é inação, ação sem forçar, é realmente intervir somente quando for necessário. É evitar transformar a vida em um mecanismo artificial. O taoísmo ensina que muitas regras podem gerar mais desvios. Muito controle pode gerar resistência. Muita intervenção pode gerar destruição da espontaneidade das relações. Por isso, a ordem também depende da capacidade de não intervir com excesso. E foi assim que a tradição jurídica chinesa não escolheu uma só dessas correntes, mas ela vive dessa combinação sempre. O confucionismo organiza a vida social, a moral, o legalismo estrutura o Estado e o taoísmo limita o excesso de intervenção. E fica nesse equilíbrio. Essa combinação é dinâmica, ela se ajusta o tempo todo ao poder, à sociedade e às necessidades históricas que a China vive. Essa tradição não ficou restrita à China, ela influenciou também profundamente outros países vizinhos. O Japão, onde surgem conceitos como dever relacional, honra e o silêncio normativo. O silêncio no Japão é normativo, cria e vincula. A Coreia, onde o confucionismo foi levado de uma forma rigorosa e estruturante do Estado. E no Vietnã, que absorveu a matriz chinesa, mas adaptou
as suas próprias características. Cada uma dessa região desenvolveu variações, mas manteve esse núcleo: ordem relacional, autoridade situada e preferência por evitar um conflito formal. Na prática atual, a estrutura permanece reconhecível. A gente consegue ver o advogado que exerce o primeiro nível de decisão. Ele define se o conflito se torna jurídico. A negociação, a mediação, a preservação das relações são centrais. E o tribunal é acionado só quando essas camadas falham. O juiz decide, mas ele não inaugura o direito. Ele atua quando a ordem foi rompida. E a tradição jurídica chinesa nos ensina algo fundamental, que o direito não começa no tribunal. Ele começa bem antes, na relação dos cidadãos, na conduta e na decisão de agir. Ela mostra que nem toda justiça depende de sentença, nem toda ordem depende de coerção e nem toda intervenção melhora um conflito. Talvez a sua maior contribuição seja essa: o direito não é apenas a arte de decidir conflitos, é também a arte de impedir que eles precisem existir. O direito chinês sobre o socialismo contemporâneo, ele tem características específicas. Quando essa tradição milenar encontra um Estado contemporâneo chinês, o que surge não é a ruptura total, mas uma reorganização. O sistema atual ele pode ser compreendido como uma estrutura de várias camadas. Então, no plano institucional, o Estado opera uma forte centralização normativa. Lei escritos, regulamentos, aparato administrativo, a capacidade de execução, eles revelam uma lógica que dialoga claramente com o antigo Fá legalista. A norma é instrumento do governo, ela organiza o comportamento, direciona os setores econômicos, estabelece limites e cria previsibilidade. Mas essa camada não esgota o funcionamento real do direito na China. Na vida cotidiana, as relações continuam profundamente marcadas por padrões de conduta, hierarquia, respeito e preservação da harmonia, os elementos que se alinham à tradição confucionista. Isso significa que a lei pode existir, mas a forma de aplicar, evitar ou antecipar ela depende muito da leitura da relação. E ao mesmo tempo, no funcionamento econômico observa-se uma capacidade constante de adaptação, experimentação e ajuste, uma dinâmica que em muitos momentos se aproxima da lógica taoísta de não rigidez absoluta. Não se trata de ausência de controle, mas de uma forma de controle que em determinados espaços permite a variação, teste, acomodação progressiva. O ponto decisivo para o advogado é que atuar juridicamente nesse ambiente exige compreender que o direito não opera em uma única camada, há pelo menos 3 camadas simultâneas. A camada normativa, estatal, formal, estruturada e efetiva. A camada relacional, que define como norma será contornada ou vivida. E a camada dinâmica, onde as decisões jurídicas são ajustadas ao contexto. Ignorar qualquer uma delas é reduzir drasticamente a capacidade de atuação do advogado. Existem alguns cuidados essenciais para atuar na China. Primeiro, é necessário compreender que a lei não funciona isoladamente. O texto normativo importa, mas a sua aplicação depende do contexto institucional, da leitura política do caso. A interpretação não é apenas técnica, mas ela também é contextualizada. Segundo, é essencial reconhecer o papel do advogado como agente decisório inicial. Muitos conflitos são resolvidos antes de qualquer formalização. A decisão de litigar já é por si uma ruptura relevante. Avaliar corretamente essa etapa é parte central da estratégia. Terceiro, deve-se evitar que o sistema como previsível apenas pela lógica procedente ou a norma da lei. A previsibilidade existe, mas também está associada à estabilidade institucional, às prioridades do governo e à sensibilidade do tema envolvido. Quarto, é fundamental perceber que a autoridade estatal não é apenas mais um ator. A autoridade estatal estrutura o campo jurídico. Em determinadas matérias, a margem de negociação é menor e a leitura do interesse público assume um peso decisivo. Quinto, é preciso compreender que relações, reputação e continuidade da relação importam. A solução formal de um conflito pode não ser a melhor estratégia se ela comprometer as relações futuras ou as posições institucionais. Compreender essa tradição não é apenas entender o maior país do mundo, a tradição jurídica sob o qual estão sujeitos o maior número de humanos vivos, mas também é perceber que o direito
pode existir sem começar na disputa, que a autoridade pode se legitimar sem depender apenas da forma e que a decisão jurídica muitas vezes começa bem antes de qualquer tipo de sentença. Por isso, atuar nesse sistema não é só conhecer a lei, é aprender a ler a ordem das coisas, o que o direito passa por essa cultura e por todas as suas camadas. Para compreender a ascensão do poder contemporâneo na China, não é necessário partir da ideia de uma revolução, uma ruptura absoluta. É mais preciso observar como uma nova estrutura se apoiou nas antigas formas de organização da ordem e da filosofia e do pensamento chinês. O processo de tomada do poder pelo Partido Comunista não ocorreu em um vazio cultural. Ele se desenvolveu em um ambiente já habituado a pensar a autoridade como algo que deve produzir estabilidade, continuidade e capacidade de coordenação coletiva em larga escala. A tradição forneceu silenciosamente 3 elementos decisivos. Primeiro, a ideia de que a legitimidade não é puramente formal, mas está ligada à capacidade de governar com eficácia. A autoridade que mantém a ordem, evita o colapso e sustenta a vida coletiva tende a ser reconhecida. E isso criou um terreno fértil para a aceitação de um poder central forte, desde que ele demonstrasse resultados concretos. Segundo, a compreensão de que a sociedade não se organiza apenas pela afirmação individual, mas por estruturas coordenadas, isso facilitou a mobilização coletiva, a disciplina social e a implementação de projetos de grande escala. A transição revolucionária exigiu exatamente esse tipo de organização, capacidade de alinhar milhões de pessoas em torno de objetivos comuns. E terceiro, a familiaridade histórica com sistemas que a norma estatal e a ordem não são esferas completamente separadas. Isso permitiu que um novo poder estruturasse o direito como um instrumento de direção política, sem que isso fosse percebido como algo estranho à sua tradição. A consolidação do poder comunista, portanto, não se explica apenas pela ideologia. Ela também se sustenta em uma continuidade estrutural, a capacidade de articular autoridade, organização, finalidade coletiva dentro de um campo já preparado por séculos de experiência institucional. E a partir daí, a ascensão internacional do país segue uma lógica semelhante. O crescimento econômico, a expansão global e a presença estratégica não se apoiam apenas em mercado ou planejamento. Eles dependem de uma combinação entre direção central, adaptação prática e leitura contínua do ambiente externo. Essa combinação permite atuar com firmeza quando necessário, flexibilidade quando possível e contenção quando conveniente. Para o observador atento, o que se observa não é um sistema contraditório, mas um sistema composto. Um sistema em que o poder se organiza, a sociedade se ajusta, a prática econômica se adapta. A tradição jurídica chinesa não é apenas um capítulo da história do direito. Ela é uma demonstração de que o poder pode se sustentar não apenas pela força ou pela norma, mas pela capacidade de integrar diferentes formas de organizar a vida coletiva. E talvez a sua maior lição seja essa. O direito não é apenas aquilo que se decide, é aquilo que permite que decisões sejam possíveis. Se você... Valeu. Se você ficou até aqui para descobrir como funciona esse mistério da tradição jurídica chinesa, do direito chinês, então, pelo amor de Deus, deixa o like aí e bora seguir para o próximo episódio em que a gente vai falar da Civil Law. Então, se inscreve no canal e segue comigo nessa viagem pelo direito mundial.